Deusas da vida, musas da existência, sagrados caminhos que nos encontram, que bom que você voltou. Nós estamos lendo o livro da Lua Barros, Eu Não Nasci para Ser Mãe, e estamos entrando no capítulo Você é uma Péssima Mãe. Vai ser uma série de tapas na cara. Eu sou a Aline Mello, sou psicoterapeuta, sou terapeuta complementar e sou doula. Atuo com mulheres há mais de 15 anos, em processos de autoconhecimento, em momentos desafiadores, em preparos para trabalho de parto, parto e pós-parto. E estou aqui hoje para continuar acolhendo o nosso coração e nos fortalecendo através dessa leitura. Você é uma péssima mãe. Crianças reclamam. Reclamam após um dia incrível na piscina com os amigos, reclamam depois de uma festa de aniversário sensacional, reclamam quando viajam para os lugares mais fantásticos e quase anti-reclamação, como a Disney. Reclamam quando estão cansadas, com fome, com sono. Se estão entediadas, se estão agitadas. E sabe como os adultos reagem? Exatamente como as crianças, reclamando de volta. Nos magoamos e nos ressentimos pelo não reconhecimento do nosso esforço, seja físico, emocional ou financeiro. Mas o que sentimos não ensina muito. As crianças precisam aprender sobre gratidão e entender seus privilégios quando eles existirem. E a gente faz isso tirando da frente a nossa necessidade de ser agradado. O reconhecimento não pode ser confundido com uma dívida, algo como fiz tudo por você e o que recebo é esse comportamento? Nossos filhos terão atitudes mesquinhas. Isso é inevitável. Na hora em que coloco as cartas na mesa com esse peso, não estou construindo. Estou, na melhor das hipóteses, fazendo um consórcio emocional. Precisamos então conseguir estabelecer canais de comunicação mais eficientes com as crianças. Gratidão não é moeda de troca. Houve um tempo em que quis consertar os meus filhos. Diante de comportamentos desafiadores naturais da infância, em uma casa com muitas crianças, a rotina de brigas, birras, choros desmedidos e fora da minha hora, parecia algo longe do normal, que precisava ser corrigido e encerrado. A sensação de impotência e fracasso era constante. Uma voz me dizia baixinho diariamente, depois de cada grito que eu dava: você é uma péssima mãe. E me sentia tomada de culpa, raiva e frustração. Mas nada disso me movimentava, me fazia mudar ou transformar aquele cenário. Estava tão acomodada no papel de vítima da minha própria vida que não agia. Sentia que alguém precisava fazer algo para mudar aquela situação, mas não me passava pela cabeça que esse alguém poderia ser eu. Afinal, eu já fazia tudo. Se repararmos bem, esse cenário já nos dá uma pista importante sobre o desafio da construção da relação com os nossos filhos. Pais e mães esperam o comportamento ideal de suas crianças, ainda que não tenham, eles próprios, os comportamentos ideais. Estabelecemos um paradoxo. Estabelecemos um paradoxo em que os pequenos têm que saber cuidar das emoções, mas os grandes não praticam isso. E assim entramos em um processo exaustivo com as crianças para que elas façam apenas o que a gente fala, não o que a gente faz. Era isso que estava acontecendo na minha casa. Ser pai e mãe é uma das melhores jornadas de autoconhecimento que existe, mas temos que querer percorrê-la. É preciso crescer para conseguir acolher. É preciso falar sobre crenças e sobre como vivemos uma vida de cegueira e inconsciência, simplesmente porque não fomos ensinados a questionar as nossas emoções e ações. Quando desejo que alguém resolva a situação ou que meus filhos mudem,
estou jogando para outra pessoa a responsabilidade de cuidar de questões que são minhas. Vivemos em busca de regras e direção, mas não olhamos para dentro. Não buscamos internamente essas respostas. Não colocamos na vida de forma passiva, nos colocamos na vida de forma passiva e isso nos gera enormes problemas. Nesse tempo de dúvidas e jogos de culpa, eu não estava desperta. Tudo que eu tinha era o senso comum sobre as crianças que devem ser criadas e como se educa um filho. Esse senso comum, esse consenso, me dizia que o problema era delas, não meu. Eram elas que precisavam mudar e me obedecer. Quando nos tornamos pais e mães, madrastas e padrastos ou qualquer outro tipo de cuidador, carregamos uma fantasia sobre o que é lidar com uma criança. Mas a verdade que se apresenta é que não fazemos a menor ideia do que é exercer essa função, simplesmente porque nunca nos questionamos sobre ela. Como é que saberemos o que fazer ou como conduzir uma situação se nunca estivemos diante dela? Por que acreditamos sem questionar que o título de pai e mãe nos confere autoridade ou mesmo autonomia para lidar com assuntos que são absolutamente novos e desconhecidos? No caminho para educar uma criança, o primeiro passo é rever a nossa postura. Não sabemos muito, e os melhores professores são as próprias crianças. Apenas esse entendimento já é uma enorme desconstrução para homens e mulheres que acreditam que a função materno-paterna é algo natural e inerente. A ideia de que nascemos já sabendo o que fazer e como lidar com as crianças, grandes ou pequenas, pode atrapalhar um bocado uma jornada que, na verdade, se revela a cada pequeno acontecimento. Como um bom livro que vai surpreendendo a cada capítulo. E acreditar que sabemos o final nos faz perder o interesse em folhear cuidadosamente cada página e ler, aprender e descobrir. Confesso que resisti um pouco a entender esse conceito e foi por isso que quando me vi sem respostas, a minha primeira vontade foi culpar os meus filhos e na sequência consertá-los. Afinal, eu deveria saber como contornar situações desafiadoras pelo simples fato de ser mãe deles. Mas não era isso que estava acontecendo. Me lembro da sensação física de esgotamento e da total falta de prazer em ser mãe. Do acordar ao deitar, parecia que todos os instantes eram quedas de braço com as crianças e nada. Nem comer, nem escovar os dentes, fluía. Todas as pequenas tarefas envolviam brigas, disputas e gritos. Muitos gritos. Depois que eles dormiam e o dia da função de mãe terminava, eu me dividia entre chorar e me culpar. Lembro também de conversar com meu companheiro e pai das crianças, que acreditava que era uma fase, que tudo ia melhorar com o tempo. Que tempo era esse? Nenhum de nós tinha a resposta. Bem nesse ponto da história, descobri a quarta gravidez e o desespero foi grande. Não cabia mais um bebê naquela cena. Não tinha nada sobrando em mim que pudesse oferecer para mais um filho. Mas ele viria. E a minha única opção naquele momento foi me abrir para o que eu não queria ver. Quando aceitei que precisava mudar alguma coisa, não tinha a menor ideia de que a mudança começaria por mim, pelas minhas posturas, pelas minhas atitudes e principalmente pelas minhas crenças. E foi assim, ou melhor, está sendo. É fundamental que a gente perceba que o que nos compõe como pais e mães são nossas bagagens de vida. Quando os filhos nascem, chegam, eles trazem uma espécie de mala invisível. Uma mala invisível do nosso passado. E à medida que eles vão crescendo, a gente vai acessando essa mala de memórias e lembranças com muita facilidade, mesmo que isso não seja intencional. São nossas heranças emocionais. Na prática, isso quer dizer que quando menos esperamos, lá estamos nós, falando ou fazendo coisas que nossos pais faziam e diziam e que a gente jurou que jamais repetiria. Perceber esse comportamento espelhado pode ser doloroso e pesado.
Fazer diferente do que fizeram com a gente é uma grande decisão. E quando a gente falha nessa missão, o que é inevitável, sente uma enorme culpa e é assolado por muitas dúvidas. Se você fez essa escolha, seja paciente com você. Eu vou repetir. Se você fez essa escolha, seja paciente com você e com o tempo das mudanças. Diante dos questionamentos naturais que surgem, não parem. Será que tenho mesmo que criar meu filho de forma diferente? Estamos aqui. Ora, sobrevivemos. Sim. Muitos adultos sentem que sobreviveram à infância. Passaram por lares violentos, apanharam, tiveram pais e mães ausentes, ficaram de castigo. Eles acreditavam verdadeiramente que nada disso os atravessava, ou tem a ver como eles se sentem ou se relacionam com as pessoas, com o mundo à sua volta agora. Mas essas cicatrizes são tão profundas que só o amor de um filho é capaz de revelar. E uma coisa é certa: dói demais olhar. Não acredito que a gente deseje que os nossos filhos simplesmente sobrevivam à infância deles. Se eles puderem viver melhor, melhor. Toda a discussão sobre novos modelos de educação é ainda muito recente. Provavelmente nossos pais nem sequer chegaram a se questionar se realmente deveriam bater ou colocar de castigo. Existia uma única saída, e essa era a que eles usavam. Se hoje pensar sobre essas falhas é doloroso, é porque existe espaço para que a gente consiga mudar. Temos a possibilidade de percorrer um caminho diferente com as nossas crianças. Temos a possibilidade de estabelecer relações mais equilibradas e menos dolorosas ou pesadas. Temos a possibilidade de criar nossos filhos a partir de um lugar mais respeitoso e leve. E sim, é possível dar o que não tivemos, o que não foi nutrido em nós. Para isso, precisamos formar novas referências e cuidar desse novo repertório. Certa vez ouvi do terapeuta Alexandre Coimbra Amaral uma citação ao médico cearense Adalberto Barreto, criador da terapia comunitária. Carência gera competência. Isso nos dá a possibilidade de reinventar e reescrever a nossa história com as crianças da nossa vida. Isso não significa que você vai aprender um novo método e uma ferramenta milagrosa para trocar com o filho que você tem pelo filho que você gostaria de ter. Não significa que os problemas e dificuldades vão acabar ou que sua filha nunca mais fará uma cena de novela para juntar os brinquedos. Significa que você vai aceitar o convite do seu filho ou da sua filha para transformar a si próprio, para pensar as relações de outro jeito. Você vai se dispor a cuidar daquela sua mala, das suas emoções, para assim viver uma relação que lhe satisfaça e da qual você tenha enorme orgulho. Próximo capítulo se chama Ainda Dá Tempo. Eu gostaria de te pedir para que, se algo te mexeu, te agoniou, te contradisse, ainda assim você esteja aqui junto comigo. Vamos descobrir juntas para onde esse livro vai? Bora, te espero no capítulo 2. Até breve.